boa noite. Vamos começar a nossa live sobre o uso de tecnologias nos atendimentos da psicologia durante esse período da pandemia da Covid-19. Né? Eu vou pedir para a Mabel se apresentar, a minha convidada especialíssima. Boa noite. Bom, na verdade, eu que tenho a honra de estar aqui no canal da psicóloga influencer mais famosa de todo o Instagram. Que as pessoas até que não são da psicologia batem lá na porta do hospital pedindo autógrafo da Jaque. Pessoa mais ativa que eu conheço nesse papel de divulgar conhecimento de psicologia, usar a rede para isso é fantástico. Eu jamais saberia fazer um negócio desse. Admiro muito isso que você faz, Jaque. Bom, eu sou Mabel, eu sou psicóloga da unidade de cuidado paliativo. Agora eu tenho que ficar séria que a minha chefe entrou. Eu sou psicóloga da unidade de cuidado paliativo exclusivo do INCA. E como eu tenho dito para todo mundo lá, e até agora não ganhei um bolo, eu completei este final de semana 10 anos de trabalho exclusivamente com cuidado paliativo oncológico no INCA. Então, é um período que deu para ver muita coisa, deu para construir muita coisa, passar por situações muito diferentes, e a pandemia acho que foi a cereja do bolo desses últimos 10 anos de atuação exclusiva com cuidado paliativo, que colocou a gente nessa situação de reinventar a prática. Eu acho que o convite da Jaqueline se deve muito a isso, ao que eu posso trazer para essa conversa sobre essa reinvenção da prática. Além de eu trabalhar com o cuidado paliativo, o meu campo de pesquisa é a bioética e o meu tema de pesquisa é justamente a comunicação em saúde. Então, eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente vai falar aqui, porque justamente o que eu pesquiso em caráter acadêmico, né, em caráter teórico, se fez presente de forma mais do que evidente na prática, nos jogou de cara com essa demanda do cuidado com a comunicação em saúde nesse período da pandemia, na situação de isolamento e tudo mais. Então, acho que a título de apresentação é isso. Sim. E aí, pensando já na própria inserção da tecnologia e da psicologia, eu queria que você falasse um pouco sobre como é que foi esse processo, né? Porque a gente tem acesso ao telefone, à internet já há algum tempo. Alguns serviços já tinham alguns tipos de atendimento, né, online, alguma coisa assim por telefone, alguma coisa mais pontual, mas acho que agora, com a pandemia, isso ganhou um outro espaço, né, e às vezes mesmo uma centralidade diante de algumas situações, né, como é o caso do isolamento. E aí eu queria que você falasse um pouco como é que foi esse processo, né, se vocês já tinham esse uso ou não, se foi uma coisa que vocês adaptaram, se foi uma coisa que começou do zero, como é que foi a inclusão da tecnologia no atendimento da psicologia? Na verdade, foi o olho do furacão, né? Quando a gente se viu em meio a essas mudanças todas, né? Eu acho que a gente começar contextualizando um pouco, né? Quando a gente fala de cuidado paliativo, a gente está falando de uma prática que necessariamente envolve o que a gente chama de unidade de cuidado, que é paciente e família. Então, a perspectiva do cuidado paliativo para todas as categorias, né, de forma multidisciplinar, é uma perspectiva de um cuidado que não é só um cuidado técnico, burocratizado, direcionado a aspectos apenas físicos ou fisiológicos do paciente apenas, né? É um cuidado amplo, é um cuidado um olhar multiprofissional, né, nessa abordagem, e um olhar para a família, né, um olhar para a presença de uma rede de cuidado junto a esse paciente como elemento fundamental da construção tanto da proposta terapêutica como da possibilidade de manejo das condições que a doença coloca ao paciente. Então, obviamente a psicologia tem um papel muito importante nisso, né? Tanto com relação a poder abordar diretamente essa família e dar suporte emocional a essa família diante de um processo de luto,
como diante de situações de perda, mas também a psicologia também tem um papel que eu acho que isso apareceu muito, né, nesse momento da pandemia. A psicologia também sempre teve um papel de tentar mediar esses discursos tão diferentes, né? O discurso da família, que é um discurso leigo, que vem da experiência, da vivência e do conhecimento que as pessoas têm de quem elas são, de quem são os seus familiares, da história de vida delas, e o conhecimento do outro lado técnico-científico do discurso dos saberes, né? O discurso da medicina, da enfermagem, da fisioterapia, do serviço social, da nutrição, da própria psicologia. A profissional de psicologia, ela sempre esteve um pouco nesse lugar de ponte, né, de ajudar um pouco na mediação desse diálogo entre esses diferentes discursos. E aí eu vou falar até assim, da minha experiência pessoal com isso. Eu sempre tive muita resistência com o uso de tecnologias na minha abordagem, né? Apesar de eu não ser de nenhuma... A minha base clínica não é nenhuma base clínica que seja de uma terapia corporal especificamente, como seria uma bioenergética, uma teoria haitiana, enfim, ou outras. A minha base clínica não é especificamente corporal, mas eu sempre fiz uso muito da corporalidade nos atendimentos. Eu acho que a presença tem um impacto, né? A presença, muitas vezes a presença até mesmo no silêncio, algum tipo de toque, o olhar, a proximidade do olhar, enfim, tem momentos em que você se sente, principalmente quando você está lidando com situações de extremo sofrimento, como são os casos da situação de internação hospitalar, seja qual motivo for, o adoecimento grave, o próprio cuidado paliativo e a questão dos cuidados em fim de vida. Existem momentos em que o nosso corpo é um instrumento muito potente na nossa clínica dentro do hospital. Então eu sempre tive muita resistência, por exemplo, mesmo antes, né, nos atendimentos anteriores, na prática anterior à pandemia, quando tinha, por exemplo, tem que ligar para um familiar que não consegue vir, eu falava, telefone, nossa, não, detesto fazer por telefone. Mal sabia eu que eu ia passar 8 meses da minha vida pendurada no telefone. Falando com todas as famílias, né? Então, assim, a primeira questão foi essa, né? Foi nos colocar diante do veto, né? Da impossibilidade radical de você utilizar essa outra ferramenta na clínica, que é o teu corpo, né? Que é a tua presença, o teu toque. Então, o que a gente conhece, né? Exatamente. A nossa formação toda é voltada para isso, né? Exatamente. E que muitas vezes a gente faz até intuitivamente, né? Sem necessariamente a gente estar pensando, mas a forma como a gente reclina na direção do paciente, a forma como a gente olha, como a gente... Olha, gente, eu tenho convidados internacionais aqui assistindo, viu? Que legal. Então, assim, quando isso nos foi vetado, a primeira coisa que me ocorreu foi: o que a gente vai fazer agora? O paciente está em isolamento, a família não está aqui. Qual vai ser o papel da psicologia? O que a gente faz? Qual é o meu papel como psicóloga diante dessa situação? Talvez estivesse mais claro, eu já estava vendo colegas, você mesma, inclusive, na época, trabalhando em hospitais de campanha, hospitais que estavam voltados para os pacientes de Covid de modo geral. E assim, eu me questionei, bom, ok, eu vejo que ali tem um trabalho, mas aqui é diferente, aqui é um outro espaço. Qual vai ser o trabalho? Eu tenho um paciente em cuidado paliativo, oncológico, com câncer avançado, e que agora ele tem uma infecção desconhecida, que a gente não entende muito bem, e está isolado. Qual vai ser o meu trabalho? Essa foi a pergunta que você colocou, né? E aí, para... meio que a contragosto, né, do que eu tinha de costume na prática, o primeiro movimento foi passar a mão no telefone. Vou ligar, eu vou abrir esse prontuário e vou ligar para alguém. Eu vou ligar para
o primeiro recurso que se apresentou foi esse, né? Eu vou ligar para alguém e vou passar a mão no telefone e vou ligar. Aí eu achava os telefones no prontuário, ligava e era a família, a esposa, a irmã, e até uma hora que eu passei a mão num telefone que estava no prontuário, liguei e o próprio paciente atendeu. Eu falei, opa, o paciente está lá no leito com o telefone também, então também é possível, eu também tenho esse... Então, assim, na verdade, existia, a gente sabe que a realidade de todos os lugares não é essa, principalmente no SUS, mas felizmente a gente estamos, né? Mas naquele momento eu estava num lugar onde eu tinha o aparelho telefone, eu tinha a linha do telefone, eu tinha uma linha que ligava para celular e depois a gente teve acesso aos equipamentos tablet, né? Então, felizmente, a gente teve o recurso para fazer isso. Mas, assim, os recursos estavam lá, mas foi um processo de descoberta, né? Sim. Aconteceu. Ok, o que eu faço agora? Primeiro movimento, vou passar a mão no telefone. Ok, agora consegui falar com a família, agora consegui falar com o paciente, e agora o que mais que dá para fazer? Opa, tem um tablet aqui. Então, vamos lá, vamos construir esse trabalho, vamos criar esse trabalho. E foi fundamental o fato de eu ter estado em contato, criou-se uma rede, tem grupo de WhatsApp até hoje, tem alguns eventos, criou-se uma rede a partir de algumas profissionais da USP, que colocou em contato psicólogos hospitalares do Brasil inteiro. Todos passando por isso, todos tendo que construir, alguns que nunca tinham trabalhado dessa forma e que tinham acabado de ser contratados para instituir o serviço de psicologia num hospital de campanha recém-aberto. Então, todo mundo descobrindo essa troca que eu tive com essas colegas do Brasil inteiro e ainda tenho até hoje, né, através do grupo, foi fundamental, porque eu vi que o país inteiro estava nesse processo de descoberta, de qual vai ser o caminho, como é que a gente vai fazer isso, né, o que a gente tem ao nosso alcance e qual é o nosso... Acima de tudo, né, acho que a pergunta que norteou foi, qual é o nosso papel? Qual é o meu papel agora, eu como psicóloga, dentro dessa instituição de cuidado paliativo, dentro da estrutura que a gente já tinha antes, qual é o meu papel aqui a partir de agora? E foi assim que a gente chegou no uso do telefone e da videochamada, né, como principal recurso de intervenção da psicologia, pelo menos nesse momento com esses pacientes. E como é que você descreve a prática nesse cenário? O que você acha que ficou diferente? O que você acha que não mudou tanto assim? Para mim, mudou 100%, né? Porque eu acabei ficando exclusivamente com o setor de Covid, né? Com a internação de Covid. Eu até estava comentando com a colega outro dia, eu falei, eu acho que eu nem sei mais atender um paciente sem estar totalmente paramentada, coberta dos pés e cabeça, só com roupa de astronauta, só com o olho de fora. Se eu tiver que entrar num leito com uma máscara cirúrgica só e mais nada, eu não sei o que fazer. Porque, assim, eu acabei entrando muito nisso, né? Porque, por um acaso, o meu andar de internação foi o andar que foi reservado para isso. E eu falei, bom, então, já que aqui estamos, aqui fiquemos, né? E, assim, foi... É claro que a gente está falando de um momento de extremo sofrimento de todo um país, mas em termos de pensar a construção do trabalho, foi de uma riqueza até hoje. Assim, eu vivi situações e passei situações com os pacientes ali que eu não faria em nada diferente, eu faria tudo de novo. E se tivesse outra pandemia, eu faria tudo de novo, porque o valor que essas famílias, que esses pacientes atribuíram a um aparelho eletrônico ensacado, com uma imagem meio embaçada, porque afinal está ensacado, e eles poderem se ver e se ouvir e falar coisas uns aos outros ali. O valor que isso teve para a grande maioria deles, as famílias, o retorno que essas famílias dão sobre isso, eu realmente tive que desfazer, que desconstruir o meu preconceito com relação a esse tipo de atendimento, com relação ao atendimento telefônico. Eu passei muitos meses fazendo
a comunicação telefônica diária com essas famílias. Então, assim, as famílias tinham uma resposta de confiança para o hospital como um todo, porque tinha alguém que dizia para eles ali, olha, amanhã tem tal coisa, e amanhã acontecia realmente aquilo, olha, amanhã eu te ligo tal hora, e realmente ligava, amanhã vai ter uma videochamada tal hora, e aquilo realmente acontecia. Então, isso foi trazendo para uma situação eu posso dizer, de pânico geral, né? Uma doença nova, para pessoas que já estavam gravemente adoecidas, e uma família que foi abrupta e radicalmente isolada daquela pessoa a quem ela estava há 6 meses, há 1 ano cuidando. É uma situação de pânico, né? De total incerteza, de total insegurança. E a gente conseguiu, com esse contato telefônico diário, com a presença das videochamadas e tal, mostrar para essas famílias que, de alguma forma, elas conseguiam estar presentes no que estava acontecendo. Acho que encurtou a distância, né? Eu não posso estar ali com ele, com meu pai, com a minha mãe, com meu marido, com quem quer que seja, mas eu consigo não estar alheia, eu não estou alienada, e aí alienado no sentido lato da palavra mesmo, né? Eu não preciso me alienar do que está acontecendo. Eu não preciso estar totalmente alheio aos cuidados. Eu continuo. É como se a gente dissesse para a família, olha, a gente assumiu aqui a parte prática, mas você continua sendo parte dos cuidados. Porque a tua presença, através desse mecanismo aqui, através desse equipamento aqui, a tua presença faz total diferença. A tua presença faz diferença. Sim, e o quanto no que está também, acontecendo. muitas das vezes a gente às vezes encontra um paciente que não está nem tão interativo, tão lúcido, e o fato de você mostrar o telefone e ele ouvir a voz de alguém que ele não vê, às vezes há alguns dias, ou às vezes até mais tempo, o quanto isso cria também reações e estímulos que às vezes a gente acaba tendo menos, né? Porque o paciente em isolamento, como é o caso que a gente tem acompanhado, ele só vai encontrar com a equipe nos momentos de alguma manipulação, de alguma medicação, ele não vai ter aquele convívio, aquele contato. E muitas vezes é esse momento da videochamada que faz com que ele tenha alguma interação com alguém que ele reconhece, porque acho que além da questão do isolamento, ainda tem a questão de que nós estamos todos paramentados e isso faz com que a gente fique meio que todo mundo igual. Então, mesmo que ele reconheça alguém, vai ser pela voz, ele não vai ter imagem, né? Tipo, menos eu, com exceção porque de todos você, os meus porque pacientes me reconhecem, você porque tem. ficava só o olho de fora e eu tenho esse negócio aqui. Então, os pacientes sempre falavam, olha, você eu sei quem é, porque você tem esse negócio aqui. Eu falo, tá vendo? É para isso que serve. Pois é, algumas pessoas como você conseguem se diferenciar do resto do mundo. Mas acaba que fica todo mundo muito igual, né? E aí para o Sim, paciente, que já não claro. está muito 100%. Muitas vezes o nível de consciência já não está muito lúcido, já está meio oscilando. Ele vê todo mundo parecido. As pessoas muitas vezes ficam pouquíssimo tempo com ele. Poder pegar o tablet, ver um rosto familiar, uma voz familiar, é o que faz muitas pessoas despertarem, né? Na verdade, Então, situa, né? Situa em termos sim, cognitivos até, porque assim, sim. isso era até uma coisa que eu estava pensando em comentar sobre o tema, né? Que o tema é isso, a psicologia e o uso dessas tecnologias. Então, falando especificamente da videochamada, o que eu acompanhei, até através desse contato com psicólogos do Brasil todo e tal, o que eu acompanhei foi muito o fato da psicologia estar nesse lugar mesmo, na maioria dos lugares, né? É claro que lá mesmo no INCA a gente teve colegas da enfermagem, colegas da medicina, colegas de outras categorias que também fizeram essas videochamadas, é óbvio, mas existe um encontro afetivo, né? E existe uma repercussão de caráter emocional, de caráter psicológico, Sim. que é característico dessa situação da videochamada, né, que acontece especificamente por causa do contexto em que se dá essa videochamada, e que eu acho que a psicologia, como mediadora dessa atividade, tem um diferencial, né, da gente poder dar contorno, porque é isso que você estava falando, muitos pacientes, a gente sabe que os pacientes muitas vezes desorientam por conta de confinamento, por conta de internação prolongada, independente de estar em isolamento de Covid ou qualquer coisa. O paciente, principalmente idoso,
vai fazer um quadro de delírio, né, por conta de internação prolongada e tudo mais. E muitas vezes, essa interação via videochamada, via tablet, é o que situa cognitivamente esse paciente. Opa! Primeiro, uma coisa que eu ouvi muito, né? Que aí são elementos para a gente trabalhar, né? Como abordagem de suporte psicoterapêutico para esses pacientes. Então minha família não me abandonou. Então eles sabem aonde eu estou. Então... E aí, um dos mais tocantes, né? Uma senhorinha idosa que felizmente pôde ir de alta para casa pós período de isolamento do Covid, estava um pouco desorientada por conta desse isolamento, internação prolongada, etc. E aí no dia que eu fiz a primeira videochamada com ela, ela caiu em prantos ao ver a filha que ela falou assim: minha filha, eu achei que você tinha morrido de Covid. Ou seja, eles também não sabem o que está acontecendo com a família lá fora. E se eu estou aqui internado com Covid, e se todos os meus familiares tiverem Covid e eles tiverem morrido? Eu vou voltar para casa, vai ter alguém para eu voltar? Vai ter casa para eu voltar? Vai ter família para eu voltar? Eles sabem que eu estou aqui, eles ainda vão me querer de volta. Eu tenho uma doença contagiosa. Eles não me querem mais porque eu sou uma ameaça para minha família. Então, são inúmeros elementos que são aspectos emocionais, né, que são uma resposta emocional ao que eles estão vivendo, ao isolamento, a esse adoecimento tão assustador que eles estão passando. Que eu acho que a gente tem nós somos uma figura importante na mediação disso, né? Em estar ali podendo fazer fazer com que esse encontro seja um encontro que seja terapêutico mesmo, né? Poder potencializar o caráter terapêutico desse encontro através de uma mediação de videochamada. A gente vai acompanhando e vai vendo, né, todas as modificações mesmo que as nossas intervenções durante as videochamadas e mesmo após, né, vão fazendo. Seja com a família como com o próprio paciente, às vezes, né, porque existem pacientes lúcidos e orientados com Covid também, e o quanto esse isolamento às vezes é doloroso para quem consegue entender o que está acontecendo. Sim. Nem todo mundo consegue. Alguns pacientes até conseguem ter celular na internação, mas é difícil, né? Às vezes tem o celular e não consegue mexer. Ou às vezes tem o celular e acaba a bateria, não leva o carregador, né? Tem todos esses... São várias coisas que a gente foi descobrindo que acontece, né? Não, tudo bem, internou, tá lúcido, orientado, internou com o celular, que bom, 2 dias depois não tinha mais bateria. Liga para alguém para trazer o carregador, né? Exatamente. E o quanto muitas vezes a mediação também cai nisso, né? De você levar uma informação, dar um recado. Sim, claro. Explicar alguma dúvida, às vezes explicar até para o próprio paciente, né? Porque nem sempre ele está entendendo o que está acontecendo. Muitos pacientes também não entram menos orientados, menos lúcidos, e aí com o tempo eles vão se recuperando, e aí você vai fazendo parte desse processo de ajudá-lo a entender o que está acontecendo, onde ele está, né? Isso também claro, porque assim, nada disso é banal, né? A gente vai pensar, é papel da psicologia pedir um carregador para a família. Sim, porque são elementos constitutivos do cuidado. E elementos, por exemplo, saber que a família vai trazer um carregador para ele amanhã e ele vai voltar a poder falar com a esposa todo dia, vai produzir segurança no paciente, vai acalmar a ansiedade, vai fazer ele dormir melhor, vai responder melhor aos sintomas, ao controle de sintomas. Então, assim, são detalhes que parecem banais, mas que são elementos constitutivos da produção de cuidado. Eu penso muito assim, é muito frequente, por exemplo, a gente está numa videochamada e aí a gente posiciona o tablet para ver o paciente, ver aqui, né, busto, cabeça. E aí começa, a família tá, mas ele não tá com frio, ou tá com calor, o ar-condicionado tá ligado, e aí muitas vezes um pequeno gesto, que é um gesto de cuidado, né, é um gesto de produção de cuidado. Afastar o tablet, mostrar que está com a colcha, mostrar o ar-condicionado ligado, mostrar que tem uma luzinha ali, mostrar a cabeceira, que tem um copo d'água, que tem, né? Você conseguir, e aí era disso que eu estava falando, de você fazer com que a família não se sinta alienada desse cuidado, né? E aí são pequenos gestos de cuidado que vão
incluir a família nesse cuidado. E o quanto é muito angustiante, né, para essas famílias e esses pacientes, porque você está, às vezes, em outro município, em outro bairro, com seu familiar internado, você tem uma notícia por dia, mais ou menos, né, às vezes um pouco mais, mas em geral é uma vez só a comunicação, né, então você sabe que seu familiar está lá, mas às vezes você não consegue nem vê-lo, porque se você for visitá-lo no hospital, não vão deixar você entrar porque ele está em isolamento. E aí, muitas vezes, essa videochamada é a única forma que a família e o paciente têm de se ver, né? E o quanto esse ver é muito importante, né? Principalmente se você pensar nas pessoas mais próximas do final da vida. Muitas vezes a gente se questiona, mas será que é pertinente que veja o paciente nessa situação e não sei o quê? E aí, muitas vezes, o que a gente tem de retorno é: eu quero vê-lo, só preciso vê-lo, preciso saber como ele está, preciso ver. É uma coisa assim, Até porque quase concreta, né? Sim, mas é isso. O luto precisa ser legitimado, né? Eu acho que isso pode ter alguma analogia, inclusive, com um processo de luto, por exemplo, de pessoas que perdem. A gente talvez não tenha tanto essa realidade aqui no Brasil, mas lá fora se estuda muito, né? A questão do luto de pessoas que perdem um familiar que foi ser soldado numa guerra. E aí ele explodiu, não sobrou uma unha para aquela pessoa fazer. Então, está realmente morto? O que aconteceu com o meu familiar? É real isso? Porque a própria situação de perda, ela já traz um conteúdo de irrealidade, né? Uma primeira defesa psíquica numa situação de perda drástica é uma dissociação da realidade. Tanto que uma fala comum, e isso é uma defesa, né? Isso não é uma patologia, isso é uma defesa, mecanismo natural nosso. Uma fala comum das famílias parece que isso não está acontecendo. Parece que não é real, porque sim, a gente faz uma... eu costumo dizer que assim, não se olha para o sol direto, de olho aberto, né? Você tem que botar um óculos escuro, uma peneira, uma chapa de raio-x, sei lá, você tem que botar um troço para poder olhar, porque é intolerável. Então, assim, diante do intolerável, eu dou uma dissociadinha para suportar. E é isso, é aquilo que não é real. Se eu não permito que essa família sequer seja capaz de ver aquela pessoa no seu fim de vida, ainda que seja... Já aconteceu algumas vezes a gente fazer videochamadas com pacientes que no mesmo dia vieram a falecer. Né? Tava a poucas horas do falecimento. Mas isso é o que tem alguma possibilidade de dar de tornar real esse luto. De fazer com que a família entre no luto, efetivamente. Porque senão, quem morreu de quê? Como morreu? Não vi. Quem disse que morreu? Quem é que vocês estão enterrando naquele caixão fechado que eu não sei, que eu não vi quem é? Né? A gente teve que lidar, inclusive, com essas fantasias, né? Inclusive as histórias, né? Esses mitos por aí rolando de que enterraram um caixão vazio, trocaram o corpo. E a gente está vivendo muito isso, esse tipo de fantasia por conta da questão da pandemia, que está fazendo com que os enterros sejam com quase ninguém, caixão fechado, as pessoas não veem o seu ente. Não, quase que uma ruptura desse processo de luto, que você não consegue concretizar, você não consegue ver para entrar, você não vê a morte acontecendo, não acontecendo no sentido de estar presente na hora, mas assim, você não realiza a morte do seu familiar, que você não vê. E aí existe uma freada brusca nesse processo de luto, né, diante dessa situação. Então, sim, ver através de uma videochamada, ver através de algum recurso que a gente tenha dessa forma, né, seja um tablet, seja um celular menor, né, faz parte de tornar possível para essa família que ela engaje num processo de luto, né, nessa perda que vai acontecer em breve. E até dar algum início a esse processo de despedida, né? Ainda mais nos pacientes que são Covid positivo, que não vão ser enterrados com direito ao velório, que vai passar por todo aquele processo de caixão fechado e tudo mais, né? Do quanto muitas vezes essas videochamadas de final de vida são realmente momentos de despedida, momentos de demonstração de afeto, compartilhar memórias, né? Tem alguns momentos que chegam a ser engraçados, porque tem umas famílias que eles levam as coisas dessa forma, então
não é só uma situação de tristeza, mas às vezes de compartilhar, de poder dividir, lembrar alguma coisa. E aí você acha que está fazendo a videochamada com uma pessoa e daqui a pouco parece que tem 40 na chamada, que um vai juntando com o outro, aí vai chegando não sei quem, e quando você vê tem várias telinhas assim, né? E você vê que de alguma forma as pessoas estão presentes, né? E elas querem estar ali de certa forma, né? Quando o paciente consegue se perceber naquele meio, é muito legal para ele também. Mas acho que esse processo mais próximo da finitude, isso acaba sendo um diferencial importante até para o processo de luto, né? Porque você dá algum espaço para demonstração disso, para essa ritualização. Que é uma coisa que a gente acabou perdendo um bocado na pandemia, né? Porque se você for pensar, mesmo para os pacientes que não são Covid, o velório está uma coisa completamente diferente na maior parte dos lugares. Você já não pode se reunir com a família, você já não pode sair com tanta frequência. Então, assim, você tem A própria presença no né? hospital, né? A gente não pode mais fazer o que a gente fazia antes, de botar 10 familiares numa sala e conversar com todo mundo sobre o que estava acontecendo. Criança, cachorro, né? papagaio, todo Exatamente, mundo. exatamente. Mas eu acho que é isso, né? Assim, a gente está conduzindo uma pesquisa, né? Tentando ver a resposta desses familiares que tiveram videochamada ano passado. E o que a gente tem encontrado muito nas respostas é isso, assim, eu pude ver que o que estava sendo dito por telefone é verdade, então eu me sinto mais segura, me sinto mais confiante. Ou eu pude dizer a ele que eu estou tranquila por vê-lo, então ele pode ficar tranquilo também. Eu pude dizer a ele que eu o amo, então agora ele está mais tranquilo. O poder se dirigir porque uma coisa é falar no telefone com a médica ou com alguém da equipe, falar, diz a ele que eu estou aqui preocupada com ele. Que você nem sabe se essa mensagem vai chegar mesmo e tudo mais. Né? E aí, quando você faz a videochamada, isso tudo vai aparecer, o que deseja dizer para aquela pessoa, muitas vezes, e aí, assim, novamente eu volto nessa questão do papel da psicologia, né, como essa figura mediadora, de ter a nossa escuta, né, o tipo de escuta que a gente consegue refinar em determinadas situações para a gente conduzir, né, a resposta a isso. Né? Não é simplesmente segurar um tablet e esperar eles acabarem de conversar. Então, muitas vezes, na escuta do que eu estava percebendo ali da família falando com o paciente, eu virava o tablet e falava, olha, eu quero te mostrar que não tem mais ninguém no quarto. Só tem eu aqui e a sua mãe. Então, olha para o quarto, estamos só nós aqui, fica à vontade. E aí isso trazer uma segurança maior para aquele familiar para expressar coisas que talvez ele tivesse constrangido achando que era uma enfermaria com mais pacientes ou com, né, alguma coisa assim. Então, você reconhecer nessa escuta especializada, você reconhecer na nossa escuta específica da psicologia, situações em que a gente vai fazer mediações mais precisas ali. Eu estou percebendo que é isso que essa família precisa aqui nessa videochamada. Estou percebendo que essa família precisa se sentir à vontade para dizer o que quer. Então eu vou mostrar aqui que só tem a gente no quarto. Ou eu estou percebendo que essa família não está conseguindo expressar porque o sofrimento está muito grande. Então eu vou tentar dar voz a isso. Eu vou tentar falar dos sentimentos que estão surgindo. Eu vou tentar, né, fazer com que o ambiente, a ambiência ali da conversa permita a expressão disso. Então, eu acho que a equipe de psicologia tem um papel muito grande e um diferencial muito bacana, né, na mediação disso. Não estou dizendo que é a única categoria que deva fazer isso, né, não é exclusividade da psicologia, mas assim, é um diferencial, é uma escuta diferenciada na hora de mediar esse tipo de atividade, esse tipo de abordagem. Até a forma como a gente percebe certas coisas, né? A gente acaba tendo uma compreensão de algumas coisas nessa relação paciente-família, né? Que outras pessoas da equipe talvez não se aprofundassem tanto. Né? E aí é isso, né? Essa questão de mas ele tá com frio, ele tá de tentar expressar alguma coisa e não conseguir, ou então o contrário, de ficar num movimento de falar muitas coisas, mas ao mesmo tempo essa fala é uma fala só de
de uma angústia, né? E não necessariamente de tentar dizer alguma coisa para o paciente. Você percebe o movimento que a família está fazendo. Né? Se é uma família que está muito angustiada com aquela situação, se é uma família que não está conseguindo dar conta, se é uma família... Enfim, a gente vai se atentando a todas essas coisas, né? E é que você, como você falou, não é só segurar o tablet para o outro se ver, não é só, o paciente está falando e a família não está ouvindo, eu vou repetir. Isso é importante também, porque sem isso também não dá para acontecer, mas é isso, né? O quanto a gente pega certas coisas e vai trabalhar a partir delas, né? Igual essa videochamada que eu estava fazendo hoje, que é uma coisa que já tem me chamado, é que a família tem um discurso que se repete muitas e muitas vezes durante o atendimento, e aí eu pude trabalhar isso com a família e com a paciente, porque eu fui percebendo que a própria paciente ficava incomodada com um determinado tipo de discurso que a família estava trazendo, né? Uma coisa de você vai ficar curada, você vai se recuperar, e isso para aquela pessoa não era uma coisa que estava deixando ela confortável, estava deixando ela em sofrimento. Né? E aí foi possível trabalhar isso com eles e com a própria paciente. Né? E aí você vai vendo esses desdobramentos que acabam sendo mais específicos do nosso trabalho mesmo, enquanto psicologia, né? Nesse serviço. E uma coisa que eu acho que é muito interessante a gente notar também da experiência que a gente veio tendo nos últimos meses, né? Já vai fazer um ano, né? Esse trabalho. Mas uma coisa que é muito interessante a gente notar é como que as pessoas estão familiarizadas com esse recurso, né? Sim. Ninguém mais estranha, né? Exatamente. Eu acho que até... até... idosas, às vezes. Mas assim, as pessoas mais idosas até estranham, mas a gente está ali conduzindo, então, assim, eles possível, focam, né? se torna possível, eles focam na voz, na visão, na imagem da filha, do filho, na voz, na expressão da família, e isso se torna possível, né? Então, me parece que é um tipo de recurso que veio para ficar, assim, que a gente vai cada vez mais inserir na prática de alguma forma, independente de pacientes em isolamento, que a gente tem visto muito de famílias falando, nossa, isso tem que continuar, mesmo depois da pandemia, se houver a esperança de haver um depois, né? Mas assim, falando, isso tem que continuar, porque inclusive eu tenho um sobrinho que mora em outro estado e ele queria muito ver o tio no hospital e ele não pode vir visitar, então dá para fazer uma videochamada que ele vai ver. Então, isso se abriu como uma possibilidade, como uma nova. E a gente pensar isso dentro do SUS, né? Eu acho que a gente teve uma resposta muito positiva também das famílias e dos pacientes, porque assim, talvez fosse algo que eles dessem como óbvio, isso aí o hospital particular tem. Não, o SUS tem. Nós somos SUS e nós vamos garantir a qualidade do cuidado. Né? Nós vamos garantir a dignidade do processo de cuidado das pessoas em isolamento. E é como eu disse, né? Eu entendo que nem todos os lugares têm os recursos físicos mesmo, né? Ter um tablet, ter internet, ter esse tipo de coisa. Até a própria paramentação, né? Se for parar para pensar também, é uma coisa que às vezes faz falta. Mas assim, é isso, é pensar que a gente está num serviço público, a gente está num serviço do SUS e a gente conseguiu ter acesso a instrumentos e formas de garantir a dignidade desse cuidado, tanto para o paciente quanto para a família. Né? E isso realmente é de uma riqueza ímpar. Acho que essa experiência é uma experiência que é um marco, né, na minha carreira, na carreira de quem, no trabalho de quem se envolveu com isso de alguma forma, não tem como não marcar, não tem como não ficar assim. Eu fui uma psicóloga até 2020, de 2020 em diante eu sou outra. Né? Isso acrescenta, isso cresce, né? Isso traz um tipo de vivência no campo da prática, traz um repertório de respostas na nossa prática que a gente não teria de outra forma. Eu acho que foi realmente participar disso, ter participado tão intensamente ano passado e hoje ainda botei muita coisa na sua mão, mas ainda estou presente.
viver isso é uma diferença imensa para o desenvolvimento do trabalho, da prática, para o crescimento profissional. É realmente uma experiência única. É uma forma de atuar que é engraçada, porque ao mesmo tempo que é uma coisa que já, de certa forma, já existia, né, se tornou uma coisa diferente, né, porque ficou em um outro lugar, com um outro propósito, porque se você parar para pensar, já existia teleatendimento, já existia videochamada, já existia telefone, já existia tudo isso, mas em 2020 essas coisas tomaram uma outra proporção, né, ficaram num Não outro existia, lugar mesmo. é porque não existia teleatendimento e videochamada com risco de vida, né? Isso é outra coisa, né? Porque Até assim, quando você vai tentando recuperar no passado, quando você pensa em videochamada, em Skype, em reunião de família virtual, era porque alguém morava em outro país, alguém morava em outro estado. Você tinha uma não, e situação muito assim, específica, né? eu chamo a atenção para isso, assim, para a gente pensar na nossa contra-transferência com essas situações, com esses pacientes e na nossa implicação de estar nesses lugares, né? Eu estou me paramentando, eu estou pegando um equipamento, eu estou embalando aqui um tablet e eu estou entrando numa situação De que risco de está vida, ameaçando a todos. Exatamente, que está ameaçando a incluindo a todos. gente. Exato, porque assim, uma coisa é eu trabalhar com um paciente de câncer e eu ter a vaga ideia de que eu posso ter câncer um dia. Ok, eu posso ter câncer um dia. Posso não ter. Mas o Covid que ele tem é uma ameaça real para mim. Uhum. Acho que a gente já teve outros momentos, né, na história da humanidade quando outras doenças foram tão ameaçadoras quanto, né, a tuberculose, o próprio HIV, enfim. Mas nenhuma dessas doenças tinha esse tipo de tecnologia na época, né? A gente não tinha esse recurso, não era disso que estava se tratando. Mas é isso, é a gente assumir, né, o papel de garantir, de buscar esse caminho de garantia de cuidado numa situação em que a gente também está do lado de lá, né? A gente sempre fala, quando eu sou o lado do profissional e tem o lado do paciente. Aí alguém da minha família adoece, aí eu passo para o lado de lá, né? Me vejo no lugar de familiar. Nessa situação, na situação da pandemia, a gente está dos dois lados ao mesmo tempo. A gente está do lado de lá e do lado de cá. Eu estou no lugar de profissional, mas eu estou no lugar igual a todo mundo, sem distinção, de alguém que está agora, exatamente nesse momento, vulnerável a esse adoecimento grave que pode ameaçar a vida minha ou de qualquer pessoa da minha família. Então, entrar nisso, né, construir esse trabalho, tem toda essa carga, traz toda a nossa bagagem emocional diante de algo que estamos todos vivendo. E diante de algo que é, até hoje, apesar de a gente já ter avançado em alguns pontos, mas ainda é uma coisa desconhecida, né? Você não tem muita garantia, você não tem muito controle, você não tem um tratamento eficaz ainda, você tem muitas teorias, mas a gente ainda está num mundo de incertezas, né? Exatamente. E a gente atua com essas incertezas, todas elas na mesa, diante de situações muitas vezes graves, né? Exatamente. Eu costumo dizer que eu nunca limpei tanta secreção de traqueostomia como desde que eu comecei a entrar no Covid, né? Porque é isso, você tá ali. Só tem você e o paciente ali, tá todo mundo em isolamento. Não dá para sair, chamar alguém ou fazer. É você. Então, Pois assim, o paciente vomitou, o paciente vamos está com lá. fome. Tem várias coisas que a gente acaba ajudando também, né? Exatamente. Exatamente. E é isso. É um mergulho 100% ali, né? Assim, eu tô aqui, só tem eu e ele, estamos os dois isolados, eu tô toda paramentada. O que quer que aconteça aqui, só tem eu e ele. Não é como outras situações. É claro que a gente sempre ajudou. Tô aqui na internação, o paciente se sentiu mal. Só que a gente sempre teve o recurso, né? Tudo bem, eu tô te ajudando aqui, segurando a bacia para você vomitar, mas peraí que eu vou ali rapidinho chamar uma enfermeira. Peraí que eu vou, né? Vou conversar com a equipe, vou ver quem pode. Na situação de isolamento, ali naquela nossa realidade, é isso, né? Porque é uma realidade muito específica. A gente não está num hospital de campanha onde está todo mundo ali dentro paramentado ao mesmo tempo, Sim, né? E todos os pacientes estão juntos. Isso é uma outra questão também, né? É uma outra realidade. Eu estou sozinha num leito de isolamento, eu e o paciente. Não dá para sair
toda contaminada, com a paramentação toda contaminada, chamar alguém e voltar. Cada vez que sai, eu tenho que tirar tudo, né? Voltar, botar tudo. Então, é ali, é quase como uma assistência domiciliar, né? Eu e o paciente ali, acho que é o cenário mais próximo. Pois é. Então, assim, isso nos joga numa situação disso, de precisar criar esse trabalho, né? Ter uma forma criativa de estar ao lado desse paciente e fazer o melhor cuidado possível. Acho que a nossa participação nisso se deu muito dessa forma, né? De todas as coisas que a Covid fez a gente se mobilizar para fazer, eu acho que essa coisa do pensamento criativo, inventivo, do quanto o real do trabalho convoca a gente a ter que se virar com o que tem, na hora que tem, do jeito que tem. Né? Acho que isso foi uma das coisas que mais, pelo menos até hoje, me impressiona, o quanto existe de recurso dentro da gente para dar conta de várias situações que a gente nem imagina que podem acontecer e acontecem, né? Exato. E aí a gente está falando de tecnologia, né? Aí é o que o Merri vai chamar de tecnologia leve, né? Sim. Nós somos a maior tecnologia para isso. Sim. O tablet não faz a videochamada sozinho, ele não anda até o quarto do paciente e media a conversa. E mesmo que ele fizesse, né, não ia ser a mesma coisa. Então assim, nós somos a maior tecnologia para isso, né? Nós somos a tecnologia mais especializada para isso, né? Nosso tempo está perto de acabar, ainda não acabou. E aí eu queria deixar um espaço aberto para você falar mais alguma coisa que você queira falar. E se alguém tiver alguma pergunta, a gente tem uns pouco menos de 10 minutinhos ainda. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário, quer mandar um oi? Beijo para a mãe, né? Que nem fazia com a Xuxa. Alguém? Bom, eu queria começar dizendo que finalmente eu fui convidada para esse espaço de fama, sucesso e glamour, que é o perfil da Jaqueline, que é a maior digital influencer psi do Brasil. Gente, eu não sei lidar com isso. Leva para terapia, porque você é só fama. Pura fama, então. Eu que quero agradecer pela milésima vez você ter aceitado de vir aqui falar sobre a experiência a experiência como garota do tablet, como ela é popularmente conhecida. A experiência é super legal com o atendimento a esses pacientes em isolamento no Covid, né? Um beijo para a Maísa, um beijo para a Fernanda, que tem um monte de gente amada na plateia, pessoas que eu adoro, né? E é muito bom estar falando com você aqui. Suas fiéis escudeiras. Que é muito bom também poder compartilhar com outras pessoas esse trabalho que a gente tem feito lá, né? Principalmente você fez nesses meses todos. Que acho que é um trabalho bem diferente, que teve uma relevância sem nem com o que comparar, assim, né? Eu acho que foi, assim... E aí eu vou falar do quanto que a nossa relação com o trabalho, né? A gente pensa que o trabalho que a gente faz é para o outro, né? Eu estou fazendo isso para o paciente, estou fazendo isso para a família, claro, né? Mas assim, quando a gente tem uma relação com o trabalho, tem uma relação de sentido, de significado, quando a gente trabalha com algo que produz significado e sentido para a gente, esse trabalho é para nós também, né? Então, eu não tenho a menor dúvida de que esse trabalho que eu fiz, né, que eu vim fazendo nos últimos meses, isso é o meu relógio de passarinho. Não sei se eu pegou, enfim. Ter feito esse trabalho foi o que tornou possível que eu passasse pelo período mais drástico da pandemia. Isso foi o que deu sentido para que eu pudesse viver a pandemia, né? Eu fico em casa sozinha com meu marido, a gente não tem filho, a família dele mora em outro município, minha família também mora um pouco longe, e, enfim, a gente se cuida aqui um ao outro, a gente tem um ao outro como frontes e estratégias de cuidado, mas
o meu trabalho dá muito sentido para mim, para o que eu faço, para a minha vida, para o meu dia a dia. E ao ver a pandemia chegar e ao ver o impacto que isso ia causar em todos os âmbitos, né, mudou o ensino lá no âmbito do trabalho, mudou a prática da internação, mudou a prática do ambulatório, mudou a prática. Ao ver isso vindo de uma forma muito intensa, né, ao ver isso vindo com uma transformação radical de tudo que a gente já tinha construído em termos de trabalho, eu não sei, eu acho que se eu tivesse me aliado disso, né, se eu tivesse ficado distante disso, ou se eu não tivesse como poder me envolver com isso, eu acho que eu teria sofrido muito mais o impacto dessa pandemia em tudo que ela trouxe na vida. Eu perdi muitas pessoas, muitas porque eu não queria ter perdido nenhuma, né? Perdi um número razoável de pessoas da família próxima por conta da questão da Covid. E ao contrário de pensar, nossa, mas você perdeu gente com Covid, como é que você está lá trabalhando com Covid também? Sim, porque é isso que me faz continuar lidando com esse lado duro da vida. É produzir sentido nesse trabalho com isso. Né? A vida tem um lado que é muito duro, ele vai chegar em nós de alguma forma, seja na doença, seja numa pandemia, numa calamidade pública, numa catástrofe, e algo precisa produzir sentido na nossa vida para que seja possível a gente lidar com o lado duro da vida e atravessar esses períodos. E acho que para mim, naquele momento de pandemia inicial, no momento de maior dúvida, de maior confusão, de maior insegurança e incerteza, poder construir esse trabalho, e aí isso realmente, eu tenho que dizer que a equipe do INCA, tanto a equipe de gestão do INCA quanto a equipe que trabalha ao nosso lado do INCA, faz um diferencial absurdo, porque é por estar nessa equipe, por estar com essas pessoas, por ter a gestão que temos, é que eu pude construir o trabalho que eu pude fazer. Isso é indubitável. Eu poderia estar num lugar que me colocasse numa caixinha e falasse, não, isso não pode, isso não pode, isso não pode, acabou, não tem, e aí volta para casa, acabou. Né? Mas não. Eu trabalho num lugar onde quem está ao meu redor, seja em que nível for de atuação, quem está ao meu redor torna possível que eu construa um trabalho que deu sentido a um período tão duro, um período tão caótico que a gente vem vivendo já desde o começo do ano passado. Então, acho que, para mim, esse trabalho foi para o paciente, foi para a família, mas esse trabalho foi para mim. Foi fundamental para que eu pudesse viver isso tudo, para que eu pudesse passar por isso tudo. Muito obrigada, mais uma vez, por ter compartilhado com a gente essa experiência. Obrigada pelo convite. Você sabe que eu sou o maior arroz de festa. Me chama que eu vou. Eu já tenho vários pensamentos aqui para o futuro. Por falar em convites, eu vou aproveitar o finalzinho para falar que a nossa próxima live vai ser na sexta-feira com a psicóloga Mariana Abreu, também da DC4. A gente vai falar sobre a atuação da psicologia nos tratamentos de leucemia. Aproveitar esse espaço já para divulgar isso. Daqui a pouco eu vou lançar o post. Assistam! Vai ser bem legal. Aproveitar para fechar o Fevereiro Laranja, né? E quero agradecer mais uma vez, que eu já não sei quantas vezes eu agradeci, mas muito pouco. Por você eu aceito ter aceitado trufa. Participar. Eu sei que você aceita. E eu te convidei porque eu acredito muito na relevância do seu trabalho, né, em todos os sentidos, mas esse em especial é um trabalho que eu gosto muito e que eu gosto muito de poder dividir com você. Mas eu já falei que eu posso me aposentar e deixar tudo na sua mão, que tá lindo, tá? Não deixa absolutamente nada a desejar. Eu posso ficar em casa e confio de olhos fechados em você fazendo tudo isso. Não tenha dúvidas. Então, acho que por enquanto a gente fica por aqui. Se alguém quiser falar alguma coisa, é ótima oportunidade, hein, gente. Comentários aí. Tô só vendo.
Pra Cris, saudades. Então acho que é isso mesmo. Muito obrigada a todo mundo que ficou até o final. Quem não conseguiu assistir alguma parte, ou perdeu o começo, ou chegou só no final, ou perdeu o final, isso vai ficar gravado no meu IGTV, tá bom? A minha chefe do Batendo Palma. Ih, olha! Vai ficar gravado, e aí quem quiser reassistir, assistir o que faltou, assistir de novo, dá pra fazer, assistir quantas vezes quiser, tá bom? Vai ficar salvo lá. Um beijo para todo mundo, boa noite. Daqui a pouco eu divulgo a próxima live. Espero vocês na próxima live também. A senhora, inclusive, dona Mabel. Sim, senhora. Beijo. Obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigada por quem me aturou nessa última hora. Estamos aí. Então é isso. Tchau. Tchauzinho.